Não solte ela por nada, não abandone ela no Salmo 91 aberta, porque vai só estragar a página. É poeira na certa, vai ficar amarelada. E não leia mais a Bíblia. Não adianta pensar, eita, vai ter que cortar essa parte. Não, irmãos. Passe a meditar na palavra. A gente lê gibi, revista. Bíblia não. A gente medita. A gente mergulha. Abra a sua Bíblia comigo então, nesse livro que você medita. No livro do Neemias, capítulo 1, no versículo 1 adiante. Alguns podem até pensar o que vai sair aí de um congresso da família no livro de Neemias. Mas já está na cara. Mas Deus sempre renova. Amém, amados? Quem encontrou, diga aleluia. Aleluia. Quem não encontrou, eu continuo esperando mais um pouquinho. Aqui ninguém está com pressa. Eu acho bonito aqueles fundos musical no momento da mensagem, mas o povo está apedrejando os fundos musicais ultimamente. A gente fica até com medo de pedir um fundo musical. Mas pode ter. Aqui eu fico feliz porque esse ministério tem raiz. Aleluia. Os irmãos que não me conhecem não ficam assim assustados. Esse bispo veio foi para contar piada. É porque os irmãos que me conhecem já sabem. Eu vim para falar o que Deus mandou. E enquanto eu não entregar o que Deus mandou, eu não vou soltar esse microfone. Pode ter certeza. Ainda que alguns olhem para mim de cara feia, mas é assim que eu gosto. Eu fui chamado para isso. Mas hoje você vai ser acariciado pelo Espírito Santo. Neemias capítulo 1, verso 1. Eu quero convidar a amada igreja, eu vou ler o primeiro versículo, os irmãos vão ler o segundo, e assim sucessivamente. As palavras de Neemias, filho de Acalias. E sucedeu no mês de Quisleu, do ano 20º, estando eu em Suzã, a fortaleza. E disseram-me: os restantes que não foram levados para o cativeiro, lá na província estão em grande miséria e desprezo, e o muro de Jerusalém fendido, e as suas portas queimadas a fogo. Lamentei por alguns dias, e estive jejuando e orando perante o Deus dos céus. Aleluia. Verso de número 4. Vamos ler todos juntos? E sucedeu que, ouvindo eu estas palavras, assentei-me e chorei, e lamentei por alguns dias, e estive jejuando e orando perante o Deus dos céus. Aleluia. Glória a Deus. Aplaude Jesus mais uma vez aí. Glória a Deus. Amados irmãos, que maravilha poder estar aqui. E eu tenho certeza que o que Deus tem para a tua vida através dessa palavra, como o Espírito Santo é maravilhoso, Deus usou 3 pessoas. Deus costuma usar 3 para confirmar, sabia disso? O primeiro
primeiro você fica meio assim, o segundo você balança, o terceiro fala, é Deus no negócio. Bispo, confirmar o quê? 3 pessoas durante esse propósito, durante este congresso, chegaram em mim e falaram, o bispo Décio, o senhor vai ministrar no último dia? Falei, isso, varão, na segunda-feira. Mas no último dia? Falei, isso. Na segunda-feira? Falei, é. Para fechar com chave de ouro? Eu falei, meu Deus. Aleluia, Jesus. Aí eu falei, meu Deus, deixa eu ficar quieto na minha. Porque depois do que já passou aqui, o que Deus já revelou, o que Deus já fez nesse altar, quem estava aqui esses dias sabe. Graças a Deus. Mas o nosso Deus, ele não é ilimitado. O nosso Deus, ele não para. O nosso Deus, ele opera grandiosamente no primeiro dia, no segundo, no terceiro, no quarto, no quinto e o dia que ele quiser. Seja domingo, segunda, terça, quarta, não importa. Ele opera. E eu tenho certeza que Deus vai falar contigo hoje. Pega no ombro do teu irmão e diga para ele: o que o Senhor preparou para ti irá marcar a tua história, a tua família e o teu maior patrimônio. Aleluia. A palavra do nosso Deus Todo-Poderoso no livro do Neemias me chama muita atenção, irmãos. Eu gosto de meditar nesta palavra, mas claro, não só no livro de Neemias, mas no livro do Neemias eu encontrei algo que o Espírito Santo me direcionou a trazer para a família hoje, a trazer para este congresso hoje. Deus começa a manifestar a glória maravilhosa, orientando a direção da mensagem. Eu louvo a Deus por isso. E entrando no contexto bíblico que nós acabamos de ler, a palavra do Senhor mostra Neemias em uma fortaleza. Que fortaleza era essa? Era um templo, onde ali estava um rei, onde Neemias era o copeiro do rei. Rei por nome de Artaxerxes. E ali o copeiro Neemias servia todos os dias, trabalhava, era o mordomo, era o cuidador. Aprofundando um pouquinho mais no estudo dessa passagem, eu cheguei a uma conclusão que Neemias, ele provava até o alimento antes do rei. Ele consumia o alimento do rei antes do rei se alimentar. Pelo contexto e o entendimento, a gente vê que Neemias estava bem. Roupas bonitas, palácio, moradia boa, tudo bem, sem contenda, sem aflição, sem dificuldade. Neemias estava na época da vaca gorda. Neemias estava bem, morando num palácio, servindo ao rei. A situação era boa, a situação era favorável a ele. A palavra nos dá um entendimento profundo de que este período, após o término do exílio babilônico, o povo de Deus é tirado, mas não todo de uma vez. O povo foi tirado em 3 partes, em 3 parcelas, vamos dizer assim. A primeira parte, um homem muito usado por Deus, contemporâneo de Neemias, chamado Esdras, conduz esse povo. A segunda parte vem sucessivamente, e esse povo volta para a sua terra chamada Jerusalém. Ao chegar em Jerusalém, o povo vem de uma escravidão, de um sofrimento babilônico. O povo estava corrompido, o povo estava adorando deuses estranhos, e ao chegar em Jerusalém, encontra uma cidade devastada. Encontra uma cidade com as muralhas derribadas. Mas ali eles se acomodaram e continuaram morando e continuaram vivendo e não se preocuparam em mudar aquela história.
Uma certa vez a Bíblia diz que alguns daqueles foram visitar Neemias. Neemias chama aqueles homens de canto, imagino eu, e pergunta: como está aquele remanescente que foi para Jerusalém? A notícia drástica que ele recebe, a informação que ele recebe, faz as carnes de Neemias estremecer. A notícia que ele recebe, a Bíblia diz que Neemias entra em desespero, em pânico, e começa a buscar em Deus, porque quando de repente ele recebe a notícia que o povo remanescente que estava em Jerusalém estavam em ruínas, estavam na miséria, estavam na escassez. E mais, Neemias, as muralhas estavam fendidas, derrubadas. Aquilo abalou Neemias. Sabe por quê? Pergunta para o teu irmão: sabe por que abalou Neemias? Porque Jerusalém era a terra dos seus patriarcas. Jerusalém era a terra dos seus antepassados. Ali em Jerusalém estavam depositados os corpos dos pais de Neemias. Ele nasceu ali. Ele não se criou, mas conviveu um bom tempo. A maioria dos seus dias foi na Babilônia. Mas de repente ele vê a terra dele arruinada. Mas de repente ele vê o povo dele na escassez. Mas de repente ele vê o povo dele sofrendo. Era o maior patrimônio de Neemias. O patrimônio maior de Neemias não era a taça de vinho do rei Artaxerxes. O maior patrimônio de Neemias não era o palácio bonito. O maior patrimônio de Neemias não eram as vestes bonitas, elegantes de um palácio. O maior patrimônio de Neemias foi o que fez ele chorar e jejuar durante 4 meses. O maior patrimônio de Neemias estava arruinado. O maior patrimônio de Neemias estava pedras sobre pedras. Qual é o teu maior patrimônio, meu amado? Qual tem sido e qual é o teu maior patrimônio, igreja? Qual é o teu maior patrimônio? Diz o caso e dá glória a Deus, porque teu patrimônio é a tua família. Neemias, a situação está feia lá. A Bíblia diz que Neemias separa-se por um tempo para orar e jejuar ao Senhor. Para quê? Para ir resolver a situação? Antes disso, ele ora e jejua para falar com o rei. Ele busca a direção de Deus e procura a presença do rei. Ao chegar na presença do rei, ele se apresenta muito triste. O rei logo percebe: por que estás triste assim, Neemias? Tu estás enfermo? Nunca vi tu desta forma, Neemias. O que está acontecendo? Neemias abre o jogo. Neemias apresenta diante do rei a sua causa. Quando ele começa a falar a situação e contar para o rei, de imediato o rei lhe concede autorização. Diga para o teu irmão, bate no ombro dele aí. O rei concedeu autorização para Neemias. Mas só autorização não bastava. Ele precisava de algo a mais. Então, quando o rei fecha a boca, Neemias abre de novo. Mas, Senhor, eu preciso que tu me dê um papel, um documento, uma carta, me dando poder e autoridade. Glória a Deus. Glória a Deus. Glória a Deus. Eu preciso do poder e da autoridade
a história da minha terra? Como é que eu posso mudar a história do meu povo? Aleluia, Jesus. Você precisa de poder e Deus está te dando. Aleluia. Você precisa de autoridade e Deus já te deu. Para mudar a história da tua família, para mudar a história do teu casamento, para mudar a história dos teus filhos que parece um monte de pedra, para mudar a história da tua família que está em ruínas, para mudar a história da tua parentela, Deus já te deu poder. Deus já derramou na tua mão a autoridade para você agir. Só quem quer dar glória a Deus pelo amor de Jesus Cristo, porque o poder que Deus está derramando é grande. A autoridade que Ele deu, ninguém pode abolir. Está sobre a tua vida hoje. Para mudar precisa de poder e autoridade. Para mudar a história da tua família precisa sim de poder e autoridade. Mas lembre-se também que teve jejum e teve oração. Antes de chegar no poder e autoridade, passou pela oração e pelo jejum durante 4 meses. Quer ver o marido sair do álcool? Não é da noite pro dia, não. Quer ver o marido aceitar Jesus? Quer ver o filho sair da prostituição? Abandonar o vício? Sair da droga? Aleluia, Deus. Eu creio. Família, eu creio. Siga os passos de Neemias. Essa orientação maravilhosa que começa com a oração, começa com o jejum, depois vem dada pelo rei poder e autoridade para mudar a história dele. A história de vida, a história da humanidade ali praticamente foi mudada. Bispo, como assim? Ali no contexto bíblico, se você for analisar, o que Deus fez ali foi tremendo. A palavra do Senhor nos orienta que quando Neemias começa a guerrear e pelejar em favor desta restauração, Neemias é conhecido juntamente com Esdras como um dos 2 homens que surgiram naquele momento, naquela época, direcionados por Deus e que, levantados por Deus, manifestaram e promoveram o maior avivamento já na história que aconteceu. O povo estava corrompido, precisava mudar. A história estava falida, Jerusalém arruinada, as muralhas caídas. A proteção de Jerusalém era a muralha. A maior estratégia que Neemias usa, Glória a Deus. Aleluia. começa dentro do palácio. Eu queria começar a pregar agora, mas eu ainda tenho algo para dizer para os irmãos. O Espírito Santo me direcionou a intitular essa mensagem. Eu não sou muito de fazer isso. Eu não sou conferencista. Mas Deus mandou eu botar um nome nessa mensagem. É tempo de reconstruir o seu maior patrimônio. É tempo de reconstruir o seu maior patrimônio. Como é que está, irmão? O teu patrimônio? Qual é o teu maior patrimônio? Diga aí para mim, repita aí, fale bem alto, me responda em nome de Jesus. Qual é o teu maior patrimônio? O povo está acanhado, mas vai sair. Qual é o teu maior patrimônio? Minha família. É tempo de reconstruir. É tempo de reerguer. É tempo de tapar as brechas. É tempo de fazer uma muralha nova. É tempo de colocar de pé. É tempo de levantar a maior proteção. É tempo de estar restituindo o maior patrimônio que Deus tem em tuas mãos. Que Deus te concedeu para estar à frente, para estar dirigindo. É cabeça da família. É para você mesmo, cabeça. Recebe aí, porque Deus está te chamando para restaurar, para mudar
missão de reverter a história do seu povo. Ele pega a autoridade, tem a autorização, recebe o poder e sai do palácio e vai em busca da mudança. A palavra do Senhor nos orienta que Neemias não chega fazendo. Se você for pesquisar, você vai ver que ele fica um período avaliando a situação daquela cidade, daquela região. Ele começa a avaliar os mínimos detalhes, o portão da entrada, o portão do sul, do norte, as fendas do muro, a ruína, e a coisa estava feia. A coisa estava feia. Qual foi a última vez que tu avaliou tua família? Qual foi a última vez que tu sentou para conversar com tua esposa, Maranhão? Qual foi a última reunião que tu fez de família? Qual foi a última vez, mulher, que tu chegou no teu esposo, de vez de ficar de cara feia, chamou ele para conversar? Qual foi a última vez, filho, que antes de tomar uma decisão você procurou seu pai e sua mãe? Qual foi a última vez que você parou, meu querido, para avaliar a tua família, como está o estado da tua casa? Qual foi a última vez, irmão? Vai esperar virar uma ruína total? É tempo de reconstruir o teu maior patrimônio. Deus me trouxe da Paraíba para cá, não foi para avisar a tua cabeça. Foi para dizer para você: desperta, ó tu que dormes! Sabe por que eu estou assim? Querendo soltar mesmo aqui. Deus seja louvado. Porque eu tenho batido de frente com o inferno de uma forma tremenda ali no Nordeste. Nós temos enfrentado uma guerra espiritual grande. Minha líder sabe, meus intercessores também sabem. A partir do momento em que eu cheguei naquela terra e que eu vi que existia uma máquina de manipulação a qual levava as famílias para a perdição, eu falei: não aceito. Deus não me chamou para cá, para esta terra, para ficar dentro de quatro paredes. Eu vou bater de frente. Meu amigo, mas quando tu fala que vai bater de frente, o negócio estreita. Pessoas estão induzindo as crianças nas escolas, pessoas estão induzindo os jovens, pessoas estão obrigando crianças, jovens e adolescentes a participarem de atos profanos que não agradam a Deus. E se não participar, toma zero. Isso chegou ao meu conhecimento. Eu falei: eu não aceito. Enquanto eu estava defendendo só os nossos da igreja, estava tranquilo. Mas quando eu comecei a guerrear pelos inocentes lá fora que estavam sendo conduzidos à perdição, o negócio começou a ficar estreito. Quando você se dispõe a levantar e a guerrear e a transformar a história de uma ruína, pegar aquela ruína e transformar em algo grandioso e restituir, meu amado, se prepara. Se prepara. Quando você começa a orar, irmã, jejuar pelo teu marido que não quer saber de Jesus, quando você começa a verdadeiramente pagar um preço, varão, pela família, pelos filhos que andam dando trabalho demais, às vezes você está aqui hoje, mas não sabe nem onde ele está agora. Mas tenha certeza que a tua batalha você não está só. No meio da tua peleja você não está só. A Bíblia diz que ele chega só, mas logo Deus levanta um remanescente para a pelejar junto com ele. Você não está sozinho na batalha. Deus vai contigo para a restauração. É tempo de restaurar. É tempo de mudar. É tempo de andar na contramão do mundo. É tempo de bater de frente com esta
se desespere. Deus vai te dar autoridade. Não se desespere. Deus já te deu poder. Não se desespere. Porque sozinho na batalha você não vai. Deus vai levantar remanescente contigo. É uma pequena parte. Ó parcelinha. Os que apareceram para ajudar Neemias. Neemias fica observando, eita, o negócio está feio. Eu imagino Neemias olhando a situação, chorando, lamentando. Mas de repente Deus levanta uma equipe. A Bíblia mostra e cita vários nomes que estavam junto com ele. A palavra do Senhor orienta que Neemias não está só. Tem gente boa trabalhando com ele. Entre eles, um homem chamado Esdras. Me admirei em conhecer profundamente a história desse homem. Por alguns estudiosos da palavra, ele é intitulado como o homem mais inteligente da Bíblia Sagrada, depois de Jesus. Inteligentíssimo. Quase não é citado na construção. Engenheiro, você quase não vê ele na obra. Ele vai só orientando por aqui. Vai. Isso. É desse jeito. Vai fazendo. O operário não, você vê ele toda hora ali. A palavra do nosso Deus mostra que Neemias, a situação, ele percebe que parecia impossível. A situação era muito complicada. Talvez a tua situação tenha sido complicada. Talvez você veio para participar desse congresso porque você quer uma mudança. Porque você já não suporta mais. Porque você já não aguenta mais. Porque você já não está mais aturando a destruição que está. Porque você já olha para o casamento e pensa, não vai durar mais. Porque você já olha para os filhos e pensa, vai se acabar na droga. Será que vai para o crime? Será que já está fumando, chorando? Será como está? Faça uma avaliação, meu querido. Talvez você pense que é impossível. Parecia impossível a reconstrução. Parecia que não haveria mais solução ali. Da mesma forma, as pessoas olham hoje para a tua situação. Mesmo o Senhor está falando assim para a tua e para todo mundo, não. Tem gente aqui que está com a vida restaurada, a família restaurada. Mas tem outros que Deus escolheu aqui e quer completar a obra. Não foi em vão, estou ouvindo aqui. Não foi em vão. Pega no ombro do teu irmão aí de novo. Diga para ele. Parece impossível. Mas Deus tem providência. Deus, o arquiteto, é engenheiro, é mestre. Ele tem providência para ti. A tua família não foi chamada para viver em ruína. O teu casamento não foi criado para ser ruína. A tua parentela não será ruína. Deus vai reconstruir estas muralhas caídas e tu poderás contemplar a glória do Senhor nesta
graça. Neemias. Se Neemias cruzasse os braços e ficasse olhando, eita, o negócio aqui vai ser trabalhoso. Da mesma forma, hoje nós encontramos pessoas, às vezes você é procurado num aconselhamento, num gabinete, a vida está uma, desculpa a palavra, irmão, mas eu vou mudar aqui, não vou falar não, uma ruína, uma destruição. Pastor, bispa, não sei mais o que eu faço. Eu vou morrer. Aí você fala, faça isso, busque aqui, medita aqui, olha assim, vem pra cá, participa ali. Tá bom, eu vou ver. Tá bom. Eu acho que às vezes o tá bom é assim, cala, chega, para de falar. Não é o tá bom, recebo, vou fazer. E por isso famílias têm perecido. Mas quando liga a novela das 8, aí tem toda a orientação de como ter uma família. E ruína. Toda a orientação está ali. Aí você liga lá e está lá. O culto está uma bênção, Deus está bradando, a unção está descendo, família sendo restituída, família sendo libertas, família sendo abençoada, homens, mulheres, crianças, jovens, até os que ainda não nasceram. Graças a Deus. Mas existe aqueles que preferem a orientação via TV. Tem misericórdia. Ou então via online, Desse jeito, Senhor. via internet. Oh, Jesus. É a mesma situação se Neemias tivesse parado e ficado. Tá feia a coisa. Jerusalém ia mudar, irmão. As muralhas iam se pôr de pé, irmão. Qual tem sido a tua atitude para ver a mudança na tua família? Será que é só o pastor que tem que mudar? Se a família vai bem, glória a Deus, aleluia. Se a família vai mal, o pastor não me visitou. Desse jeito. Olha o sangue. Oh, Deus. Se está tudo uma maravilha, o marido largou a pinga, a pedra 90 foi pro lixo. Oh Deus, glória, aleluia. O marido voltou. O pastor não fez a consagração na minha casa. Vou sair da igreja. Ainda bem que aqui não tem isso, irmão. Oh, glória. Neemias descruza os braços. Olha para a necessidade que está aqui o teu maior patrimônio. Neemias, olha a necessidade que está sofrendo o teu maior patrimônio. Não foi por isso, Neemias, que tu chorou na presença do rei? Não foi por isso que tu jejuou durante 4 meses? Não foi por isso que tu pediu unção, autoridade? Pastores, não é pastores só dentro do templo e nem em cima do altar. Pastores começa, ainda que ele não tenha chamado e nem seja ungido, mas ele já é pastor dentro de casa. Que conversa é essa? Tem que ser chamado, tem que ser ungido. Pastor dentro da sua casa você já é. Seja. O filho chega, vou ali. Tá certo. Daqui a pouco vem um chorando. O que foi? Como a peça que teve aqui. Muito lindo, os jovens estão de parabéns. Foi uma benção. As muralhas estão arruinadas, irmãos. Não adianta a gente querer tapar o sol com a peneira. Não adianta, irmão, sair a família arrumadinha, todo mundo bonitinho, de roupa nova, sorrindo. E dentro de casa é uma discórdia, uma contenda, uma briga, um quebra-pau, até a palavra não sai. É por isso que Deus deixou por último. Quero para você não esmorecer, para preparar. Deus santo e poderoso. Viver de fachada não dá, meu querido. Não dava para fazer uma muralha de gesso.
pensado. Não! Jerusalém precisava de uma muralha de pedras, rocha, e esta rocha na nossa família se chama quem, meu amado? Jesus de Nazaré! Está faltando Jesus nesta muralha, está faltando Jesus para restituir, está faltando presença de Deus aí no teu lar! Sai do culto, vai para casa, consagração, vai e vem, sobe monte, desce monte, ora, jejua, paga preço, mas a mudança tem que começar a acontecer. Aleluia, de Deus. Aleluia, Neemias, arregaça as mangas, vai deixar assim a situação. Neemias arregaça as mangas, prepara a equipe abençoada e começa a reconstruir as muralhas de Jerusalém. Eu sei que tem gente que pensou que o bispo vai falar de família aonde aí? É simples, você já pegou na hora que eu li o texto. E é essa restauração que eu quero trazer para os amados. É esse renovo. A Bíblia diz que já tinha gente em Jerusalém, mesmo com as muralhas em ruínas. Sabe o que é isso? Acomodados com a situação. Olha a diferença. Dentro do palácio tinha um homem chamado Neemias. Dentro de Jerusalém arruinada tinha um bando de acomodados. Dentro do palácio, Neemias diz não para o luxo e sai da zona de conforto. Dentro de Jerusalém arruinada, ninguém se manifesta. Até aquele se levantar, sair da zona de conforto, abandonar e a sua autonomia do palácio e falar: eu vou pagar um preço pelos meus que estão perecendo. Olha, bispo, olha, meu filho da droga, olha, bispo, olha, a igreja, mas ele não ora. Permita-me, pastora Rosa Cleide, porque eu vou citar algo que mas você vai em breve. O diabo tentou puxar o gatilho na nossa amada Cleidiane. Perdeu de novo. Perdeu mais uma. Sabe por quê? Ela não estava de braço cruzado. Sabe por quê? Porque ela sempre ora e intercede pela família. Se descruzar os braços e partir para cima, o negócio acontece. A fé sem a obra presta para nada. Bispo, que isso? Não fala isso não. Não presta para nada. E se é morto serve para quê? Enterra logo, senão fede. Coloque em ação, meu irmão. Presta atenção, meu amado. Teu casamento, como é que está? Tua vida, teus filhos, como é que estão, meu irmão? Tua esposa, meu amado, hein? Ei, meu querido. Jerusalém não foi chamada para ser ruína. Tua família não foi chamada para ser ruína. Ai, bispo, mas você não imagina, não sabe o que eu estou passando. A luta está tamanha, a luta está grande. Mas o Deus que eu sirvo, Ele é um Deus de grandeza. Ele é um Deus de autoridade. Ele é um Deus de poder. Ele não é impossível. Ele é um Deus que vai contigo. Ele é um Deus da restituição. É um Deus da transformação, meu irmão. Você não está só, você não está desamparado, você não está esquecido. Tua família não vai perecer, não vai ser ruína. Deus vai fazer a reconstrução
questão de luxo. A restauração dos muros de Jerusalém não era questão de engenharia. Não. A reconstrução dos muros era uma questão de emergência. Diga para o seu irmão, é questão de emergência. Tem crente dormindo. Tem família de crente perecendo. Tem casamentos arruinando. É porque não entenderam a questão da emergência. Ei, amado. SOS. Socorro, família. A família da igreja está pedindo socorro, mas Deus trouxe a providência. Aleluia. Mas sabe por quê? Não são todas. Porque existem os que já se acomodaram com a Jerusalém destruída. Ah, meu marido não tem jeito. Ah, minha esposa, só Jesus na causa. Sim, meu amado. Jesus e você. É Jesus e o teu joelho. Jesus e o teu jejum. Aleluia. E aí? A palavra do nosso Deus Todo-Poderoso me despertou alguns pontos principais que me chamam a atenção na atitude de Neemias. Eu já vou quase terminar, já está quase chegando às 10h30, mas ainda tem muito chão pela frente até a meia-noite. 3 pontos que me chamaram a atenção na vida de um homem chamado Neemias. Primeiro, ele toma uma atitude tremenda de sair da zona de conforto, de orar, jejuar e buscar autoridade para resolver a coisa. Ele não aceitou. Amado, não aceite o inimigo destruir tua casa. Não aceite, não fica olhando o diabo fazer a festa. Depois que está a bagaceira toda, aí vai procurar os pastores. Deus está te chamando para guerrear você, guerrear, levanta, vai. Sai da zona de conforto, irmão. Nós estamos vivendo um tempo, meu querido, que não dá mais tempo de perder tempo. Nós estamos vivendo um período que a família ou ela vigia, ou ela se consagra, ou ela busca a presença de Deus, ou então ela vai perecer e vai virar ruína. Você já viu um muro grande cair? É de repente? Não, irmão. Ele vai rachando aos poucos. Eu quero aproveitar o gancho que o Espírito Santo está me dando e beliscar um pouco os varões e as varoas também. Deus seja louvado. Ei, sabe como que uma muralha começa a rachar? Lentamente, pouquinho a pouquinho. Cada vez que treme, cria uma rachadura. Cada vez que balança um pouquinho, racha um pouquinho. E se não for arrumando, vai cair. Quer que eu fale as rachaduras, o nome dela? Marido que não respeita mais a esposa. Antes era florzinha, amorzinho, cheirosinha. Agora nem bom dia dá. Antes, quando acordava, não estava nem aí se tinha escovado os dentes ou não estava. Já tinha dado logo um beijo, eu te amo. Agora, e glória a Deus está subindo devagarzinho. Mas ele volta. Ele volta. Briga de marido e mulher. O Espírito Santo, se você é crente, ele vai deitar a mulher. Vai. Ele mete a mulher morando, ou se conserta, ou eu saio dessa confusão. Aleluia. Ou se endireita, ou eu estou me retirando. Quando ela sai,
tem solução. Mas tem. Não desista da tua família. Bate no olho do teu irmão. Não desista do teu casamento. Não desista da tua família. Não desista dos teus. Não desista da tua parentela. Não desista da tua casa. Não desista porque Deus está vai trabalhar agora. Não desista de reconstruir. Não desista dele. Não desista dela. Não desista dessa família. Família, eu acredito. Quando ele começa a construir, surgiu, sabe quem? Sabe quem? Os inimigos. Surgiu um tal de Sanbalate, Tobias, e também um tal de Gesem. E começaram a ver Neemias trabalhando. E chegaram nele e falaram: epa, isso é rebelião contra o rei. Não faça isso. Você está errado. Pare agora. Nós vamos te denunciar. Não faça. Amados, a vida de Cristo está próxima. Visto que isso tem a ver tudo. Nos últimos tempos, agora, e nós já estamos vivendo, creio eu, que quando o negócio começar a estreitar e a gente começar a bater de frente mesmo, vai surgir isso. Os Tobias, os Sanbalates e os Gesem. As autoridades, os governos e os religiosos vão se levantar contra a restauração da família. Já tem se levantado. E muito. Hoje já estão distribuindo nas escolas apostila incentivando o homossexualismo. Estou mentindo, Bispo Elisvaldo, porque entende muito mais do que eu disse. Hoje estão tentando enganar o povo dizendo que nós vivemos em um estado laico. É mentira. Antes fosse. É tudo puxado para o que agrada a eles.
E quando nós batemos de frente e falamos, não, nós vamos reconstruir. A família esteve arruinada, mas vai ser nova. A família esteve caída, mas vai ser reerguida. Os padrões familiares vão ser restaurados. Pode se preparar, meu amado, que vai surgir Gesem, Tobias e Sanbalates no caminho. Glória a Deus. Pode se preparar. Mas o que Neemias fez que me chamou a atenção? Ele não desiste. Já tentaram nos parar, já tentaram te impedir, já tentaram te derrubar, já tentaram fazer de tudo, já falaram que não tem jeito, já falaram que você não consegue, já falaram que é impossível, que não há solução, mas você teima em dizer que o teu Deus pode mudar. Neemias se recua um pouquinho assustado com as perseguições, mas não para de construir. Meu amado, você vai sofrer. Você vai passar por dificuldade. Vão tentar te paralisar. Mas não pare de investir. Não pare de investir na tua família. Aleluia. Glória a Deus. A Bíblia diz que por várias vezes eles tentaram. Aleluia. A última vez eles tentaram armar uma armadilha. Manda uma carta para ele. Diz que o rei está chamando ele aqui. Quando ele chegar aqui, a gente resolve. Ele vai parar de construir. Fique atento, amado, que a nossa luta não é contra a carne nem contra o sangue, e sim contra os principados e potestades que tentam nos destruir a todo instante. Cuidado, jovens e adolescentes, com os convites, viu? Você, principalmente os jovens que vêm aqui na frente apresentar, cantar, dançar, Deus está mandando eu dizer isso para você. Vigia. Porque quando você vem aqui adorar a Deus, você está reconstruindo a sua muralha. E o diabo não quer que você construa ela. Ele tenta te parar. Ele quer te paralisar. E vai oferecer propostas. Vai armar ciladas. Vai enviar cartas para te confundir. Para te levar para o abismo. Para parar os teus projetos, os teus planos. Então cuidado. Neemias não desiste. E continua. Outro ponto importante que me chama a atenção é quando a Bíblia nos orienta que, como eu disse no começo, provavelmente Neemias participou de um dos maiores avivamentos que já aconteceu. Bispo, nunca vi isso na Bíblia. É só meditar um pouquinho que você vai ver. Lá no finalzinho do Neemias, você vai ver que depois que as muralhas são reerguidas, o povo passa a adorar a Deus novamente. Você não entendeu? A família é a base. Se a família estiver bem, até para adorar a Deus a história é outra. Briga em casa, não participa da Santa Ceia. O que foi, irmão? Não, hoje eu briguei com uma mulher. Hoje eu briguei com meu marido. Não vou cear. Não vou fazer isso. Só de ruim também eu não vou para a igreja hoje. Aí o Sanbalate aplaude, irmão. Aí Tobias festeja. Aí o Gesem olha e oh, maravilha, é isso que eu quero. É que você veja as dificuldades e passe pelas lutas e a primeira coisa que você faça é se intrigar com este teu Deus. É isso que ele quer, irmãos. Já vi muito isso acontecer. Eu confesso e não tenho vergonha alguma de dizer, já teve vezes que fui escalado para pregar, em certa vez, algum tempo atrás. Discutir com minha esposa, isso é normal? Acontece. Agora não é normal eu discutir e falar também no longo culto, nem vou pregar hoje. Liga lá para a bispo que eu não vou não. Tão doido não, irmão. Quando veio a briga eu falei, é tu, né? Agora que eu vou, é o sinal que Deus quer falar lá algo com alguém. Agora que eu vou. Amor, eu te amo, quando eu chegar a gente resolve. Fui, voltei além, eita Deus, o que foi? Foi tremendo, oh maravilha, que bênção. Acabou, irmão.
começa a ficar uma situação que Sabalá de Gesem começa a gostar. A estratégia vai dando certo. Meu querido, pregadores, pastores, mulheres de Deus que estão aqui, pregadoras também, pastoras, bispas. Tem algo grandioso perto de você concluir? Se prepare, irmão. Vai vir uma batalha. Agora aprenda que esta batalha não é um sinônimo de que você tem que parar. Não significa que você tem que parar. Não! É mais um aprendizado. Ou seja, veio a batalha, meu Deus, isso é forte. Mas eu vou vencer. Porque depois dessa muralha tem uma Jerusalém restituída. Depois que a muralha é erguida, tem uma Jerusalém espiritual restituída. Depois que a muralha é fechada, as brechas, é tapado tudo, é botado concreto, é colocado a pedra fundamental, Jerusalém passa a ser outra. Tem gente que ainda não entende. Só se abrir a cabeça. Fique com raiva não, porque nós passamos do horário. Mas Deus tem mais um pouquinho para falar para ti. A Bíblia do nosso Deus Todo-Poderoso mostra que as investidas contra a vida de Neemias foram grandes. Amado, se você for pesquisar e analisar, avaliar e ler e reler, ele sai de uma fortaleza e vai para um monte de ruína. Quem tem coragem faz isso. Quem tem atitude sai da zona de conforto. Quem quer mudança abandona alguns prazeres, irmãos. Quem quer mudança abre mão de algumas coisas. Quem quer ver família restaurada tem que pagar preço. Bispa, não vou nem perguntar o preço que a senhora pagou para ter Juscelio Júnior, Messias e o apóstolo hoje na presença de Deus. Pastor Socorro, não vou nem perguntar o preço que a senhora pagou para ter o apóstolo Juscelio hoje na presença de Deus. Bispa Sirene, não vou nem lhe perguntar o preço que a senhora pagou para ter o bispo Erisvaldo hoje na presença de Deus. Tem um preço, irmão. Missionário Erisvaldo, não vou nem perguntar o preço que a senhora pagou. Aleluia! Glória a Deus! Aleluia, Jesus! Para ter seu filho na presença de Deus. Aleluia! Mudança paga preço, irmão. Quer mudança no casamento, na família, na raiz, na história, na base, na estrutura, paga preço. Abre mão dos prazeres, abre mão do melhor e vai em frente. Porque o Deus da restauração, o Deus da restituição é contigo. Ele não abre mão da tua família. Ei, amado, as rachadurazinhas têm que ser evitadas. Acontece, todo mundo tem um trincado. Mas pode ser consertado. Todo mundo um dia ele é abalado por alguma coisa, mas pode ser restituído. Varões, as palavras que doem a tua esposa, às vezes não doem em você. Quando ela se produz toda e pergunta para você como está, você nem responde. Gostaram as irmãs, né? Agora, varoas, as rachadurazinhas vão criando também. E por muitas vezes são causadas tanto pelo homem, quanto pela mulher, quanto pelos filhos. Quantas vezes teu marido chegou cansado e teve que ir para a cozinha arrumar uma comida?
Aqui não tem isso, graças a Deus, porque são mulheres bem ensinadas.